Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Em algum momento a gente ouviu que nós somos aquilo que comemos, entre outras falas que tem sobre o nosso comportamento, né? O Em Guarda traz hoje um assunto que tem uma importância, digamos assim, de sustentação nesse período de saída de quarentena, né? São Paulo já está numa fase, a capital já está numa fase assim bem evoluída. Osasco, a região da Grande Oeste, teve uma queda para a fase laranja do Plano de São Paulo, retornou para a fase amarela, e assim as coisas vão, né? Prestar atenção que esse inimigo continua aí, vamos manter a guarda, vigilância, cuidado, e o assunto de hoje tem a ver com isso, né? Como eu disse, o homem, né, o ser humano, tem a ver com o que come. Nessa quarentena, muito do que o nosso corpo respondeu, o nosso comportamento tem respondido, vamos vasculhar que tem a ver com o que nós estamos comendo. Quem vai falar disso é a amiga nutricionista Érica Barbosa, bem-vinda. Olá! Olá, olá! Tudo bem? Por favor. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. E sim, nós somos o que comemos e um pouquinho mais. Então não errei, viu? Tudo bom, Márcio? Então, né? Você aqui eu já fico preocupado. O que eu comi ontem, o que eu comi hoje, o que eu comi de bom, o que eu comi de ruim. Existe isso mesmo? Coisas boas e coisas ruins? Então, existe o equilíbrio. Depende do que a sua vida ela é feita de quê? Qual é o consumo maior que tem? Então, não existe aquele alimento vilão, aquele alimento bonzinho. Existe muito assim. A maioria da minha rotina alimentar é o quê? É um hambúrguer, você acorda com um pão com a margarina, no lanche da tarde é um hot dog, né? Cidade do cachorro quente. No final do dia, a janta é um pedaço de pizza. Então, assim, tem muito contexto que a gente fala assim. Então, a gente não é só o que comemos, é o que a gente escolhe para... Eu estou aqui pensando, a nutricionista está falando, eu estou pensando, nós podemos encher, como diz assim, encher o bucho, né? Que o pessoal fala muito na linguagem, né? Ficar satisfeito, mas não está alimentado. No sentido do... No sentido de, eu estou cheio, mas nutricionalmente, não. Porque assim, o nosso corpo metabolicamente precisa de nutrientes e bons nutrientes. Então é igual a gente ter um carro. A gente não coloca os melhores combustíveis, porque senão dá PT. O nosso corpo também, ele é mantido com o quê? Com a alimentação, mas com boas escolhas, senão chega uma hora que dá o PT. A obesidade está aí para mostrar isso, não é verdade? Então, nossa, eu estava brincando, eu me sinto um panda já, né? Porque a gente, nessa quarentena, nossa, foi difícil entrar, refazer um calendário, uma agenda de ficar em casa, ficar isolado. E a geladeira pagou o preço, né? Sim, sim. O que acontece, né? A gente não estava esperando essa quarentena. O fato de dividir o seu ambiente de casa mesmo em três, tipo casa, trabalho, lazer, tudo em um ambiente só. Então, assim, a gente se movimentou menos, o acesso era maior à geladeira. Então qualquer passeadinha, tô lá no computador, qualquer passeadinha, tô meio entediado. Vou lá, abro a geladeira e pego o que tiver. Na verdade, aquilo vem muito do emocional. Às vezes, o chefe deu uma puxada de orelha e falou assim, eu preciso daquela planilha. Pô, vou parar um pouquinho, respirar. Mas ao invés de respirar, você vai aonde? Vai atrás de algo que te traz conforto. E a alimentação era muito disso. Então, ela te traz um certo conforto. Estou vendo uma pesquisa, o pessoal faz muita pesquisa, a gente não sabe até onde isso procede, mas a gente lê. Então, diz que o consumo de cigarro aumentou muito, o consumo de álcool nem se conta, né? Cerveja, então, nesse período. E a poluição sonora dos motoqueiros, nada a ver, respeitando a profissão deles, que são necessários, mas a poluição sonora e aquele bando de motoqueiro até meia-noite significa muito lanche nas casas, né? Sim, sim.
o fato de você, quando procura algo mais reconfortante, você traz aquele fast food. Ele te traz um certo conforto, porque assim, ele te traz o quê? Um ambiente mais, como eu posso te falar, mais propício a aquele lembrete que a gente tem de uma baladinha, de uma saída de expediente, você come o lanche, uma coisas mais E rápidas. até um tipo de status, Sim, né? De estar sim. comendo, comprando coisas de fora. É bem dessa forma. E o que acontece? O fato de você sempre buscar isso, não é que vai ali, vou fazer uma comidinha, ou então você não está arquitetando isso. Então, eu tive um dia, passei o dia todo sentado na cadeira, meus filhos estão ali chamando, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas vou relaxar um pouquinho. Então, um vinho relaxa, um fast food relaxa, porque são alimentos que ele te dá um prazer momentâneo. O fato de comer, ele é momentâneo, então ele te traz uma sensação muito boa. Estou estressado, vou ali como, sei lá, um chocolate. Estou na TPM, como lá o hambúrguer. Então tem muito disso. Ninguém fala assim, eu tô cansado, vou dormir. Não, vou procurar algo que te conforta. E a alimentação, ela vem muito disso. Nós estamos engolindo, o pessoal emoções. Fala, engolindo sapo, a gente vai engolindo, né? Engolindo emoções, na verdade. Isso. Então, assim, tudo que você não consegue entender como o seu corpo funciona, você vai atrás de algo que te traz o conforto. Não vai ali fazer uma atividade física, não vai ali, sei lá, ler um livro, tomar um banho. Às vezes eu falo assim, o tédio está entediado, para um pouquinho, respira, vai ali, vai mexer na unha, vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, depois você vê se realmente você estava com fome. Porque nessa quarentena a gente não teve fome, né? Então. A gente belisca aqui, a gente não perdeu um pouquinho mais essa questão de assim, realmente eu estou com fome. Ou então o que vem, como eu tinha comentado bem antes com você, que algumas partes triplicou o trabalho, né? Então, muitos trabalharam mais. Sim. Então, não teve aquela parte de programação. Ninguém estava programado para uma... Ninguém estava programado para uma pandemia. Tava? Não estava. Então, assim, o que é que eu vou fazer? Vou acordar e vou fazer o quê? Tomo um café, rápido, às vezes em cima da cama, coloco uma roupinha que não precisa se arrumar para ir para o trabalho e vai para a frente do computador. Aí daqui a pouco você levanta, eu tenho um belisco aqui, às vezes passou meio-dia, 1 hora, 2 horas, olha na geladeira não tem nada no fogão, vai ver o que tem mais acesso. Eu tenho, assim, visto, né, experiências de pessoas que fazem a refeição, tomam café, assim, na mesa do computador, já nem sai dali. Sim, sim. É no celular, é no computador, é na televisão, tudo isso, a tecnologia, né, ela vem para ajudar, mas de algumas formas elas às vezes um pouquinho atrapalham. Então, o que acontece? O fato de quando você está consumindo, está comendo, o seu corpo ele tem que levar a informação para o seu cérebro. Então, o que acontece? Esquece de mastigar. Então, as pessoas estão engolindo. Fala de novo, nutricionista, as pessoas não mastigam. Não mastigam. E assim, a digestão da gente, nossa saúde, ela começa, a nossa comida, ela começa, o processo de digestão é pela boca, é pela salivação. Então, hoje em dia, ninguém que está salivando. A saliva ela tem enzimas que degradam o alimento. Então, assim, a informação do mastigar, ela vai automaticamente levar para o cérebro. E isso, curiosidade, leva mais ou menos 8 a 10 minutos para o seu estômago levar sinais para o seu cérebro. Então, em 8 minutos, você já tem engolido aquele prato que teria que se alimentar entre 15 minutos. Então, realmente, o fato da distração atrapalha muito. As crianças, hoje em dia, estão comendo e estão assistindo lá um tablet lá da galinha pitadinha, não sei o quê. Eu vejo muita reclamação, a gente que lida com esse mundo de atividade física, alguma coisa assim. E não é só isso, nos estudos, a gente vê pais reclamando, que vai brigar com o professor, com o mestre, que o filho não está correspondendo. Aí, nas conversas, o que a gente percebe? Percebe exatamente isso. A criança, ela tem um expediente, vamos falar de criança. A criança tem um expediente muito puxado, porque estuda, tirando a pandemia, né? Estuda na aula regular, depois vai para a aula de idiomas, depois vai para a academia.
E é como se fosse os pais cobrando alto rendimento em tudo. Ok? Aí nas conversas, o que a gente percebe? A criança, o que ela come? Qual a alimentação dela? O que os pais entregam para eles. Então. Mas o que é que tem na mesa? Aí, como você falou do cérebro, por isso que estou falando, você falou do cérebro, dessa correspondência entre o que a gente come e o cérebro, como que a gente vai ter rendimento se o nosso organismo não alimenta? Não responde. E assim, essa falta que você tem, essa falta, a gente fala assim, é a atenção plena, né? É de descansar os talheres, é de realmente ver, a gente começa pelos olhos. Quando a gente está fazendo uma comida, quando está apetitosa, automaticamente a gente não vai salivando, então a gente começa pelo olhar, automaticamente pelo um prato bonito, não é só colocar de qualquer forma. Então assim, mas eu faço tudo isso, mas você faz um ritual realmente de como comer? Você respeita realmente o que está indo ali para o seu organismo? É nutrientes? Então, quando você pega um fast food, você só está pensando, vou matar apenas minha fome. Isso. Mas eu estou nutrindo o meu corpo? O alimento, assim, quando a gente coloca dentro do prato, você tem que fazer assim, eu vou almoçar, vou parar, preciso de 15 minutos, vou parar, vou sentar na mesa, desfazer de tudo que eu tenho que possa me distrair para realmente eu começar a mastigar. Você não precisa fazer uma papa na sua boca, mas você precisa mastigar, porque seu estômago não tem dentes. Sim. Você tem dentes aonde? Na boca. Então, a boca, os dentes da gente têm uma funcionalidade. Então, é praticamente para quê? Para chegar no seu estômago, tudo mastigadinho. Para quê? Para ajudar o seu organismo a funcionar. Eu estava conversando com um outro profissional, um cirurgião dentista, ele falou assim que a mastigação tem que ser nos dois lados. A gente tem que mastigar com toda a nossa arcada, digamos assim, né? Toda a arcada e tal, por todos os entes de movimentação. Então, o processo de comida não é aquela coisa selvagem, não é isso? Não. Você tem que olhar, você tem que comer, entender de onde vem e mastigar. Os dentes estão aí para mastigar. Então, às vezes, um dos pontos que eu pergunto em consulta é o quê? A sua dentição, como ela é? Está faltando algum dente? Porque é fundamental que você tenha uma dentição, uma mastigação perfeita para você mastigar também os alimentos que tem para ir bonitinho para o nosso organismo e saber diminuir o processo que eles têm. Agora, nesse período de isolamento que foi difícil para a gente, foi difícil para você enquanto profissional, acredito, mas para o pessoal, digamos assim, que faz competição de comida, direto comendo, eu acho que você deve ter recebido muitas reclamações. Eu não estou perdido, estou detonado, estou arrasado, o que eu faço? Tem dois lados, né? Eu trabalho também com a esportiva, então tem aquelas pessoas que sentiu falta do estímulo do externo, né? Que mesmo que você faça dentro de casa, você não teve aquela programação toda. E teve aquelas pessoas que saem comendo o reboco da parede. Então, tem os dois lados. Um que não sabia contornar a alimentação junto com uma queima maior, porque o que acontece com esses quilinhos a mais que a gente adquiriu na pandemia é o quê? A gente estava com mais acesso, menos movimento e se exercitando bem menos. Então, a conta não fecha quando você aumenta calorias, também diminui a atividade física. Consequentemente, você vai ter o ganho de peso. Isso. Agora, quando você vem para o outro lado, assim, as pessoas que estavam em busca, de manter a sua massa muscular, foi um pouquinho mais complicado, que você precisa ter um estímulo de peso. Então, vamos supor, aquela pessoa que antes tinha um gasto maior, pegava mais peso, então, automaticamente, seu corpo precisa de uma necessidade maior. Então, você chegando em casa, o seu corpo, vamos supor que precisava de 3.000 calorias. Você continuou consumindo aquelas 3.000 calorias, mas você não estava tendo aquele exercício. Não estava tendo a parte da atividade física Se você vai numa cozinha qualquer aí, de uma colega, de uma pessoa, o que você vê que está faltando de alimento? Numa cozinha? Gente, isso aí eu não sou fiscal, né? Não. Mas assim, é tão automático. Amigos, ela não é fiscal. Só perguntei para uma nutricionista, né? Se ela vai, por exemplo, em minha casa, se ela entra na cozinha, se ela olha como nutricionista, está
faltando o que aqui? Vou anotar aqui o que está faltando. É muito comum, né? Eu falo assim, eu não sou fiscal, mas é espontâneo, automaticamente, quando as pessoas falam assim, estou comendo tão bem, mas quando você olha no café da manhã, está lá um pãozinho com apenas, sei lá, margarina e um cafezinho. Esse é o típico, né? É o típico. Então, assim, e eu estou ganhando peso, só como isso, Érica. Mas como é o contexto geral? Então, só o pãozinho com a margarina não funciona. A gente precisa de todos os nutrientes, a gente precisa de todas as vitaminas, micronutrientes que a gente fala, né? Então, precisa de um contexto geral. Você pode dar nome a esses bonzinhos, alimentos bonzinhos e saudáveis que devem fazer parte, por exemplo, no café da manhã. Sai muito caro um café da manhã dentro do equilíbrio nutricional, por exemplo? Não. Comer não é caro. Comer é comida de verdade, é aquilo que você vem da do hortifruti, aquilo do açougue, aqueles cereais. Então, assim, vamos dar um exemplo de café da manhã, né? Automaticamente, o pãozinho ele não é vilão, tá? Desde já o pãozinho não é vilão. Eu adoro pãozinho. Mas o que atrapalha o pãozinho é o recheio. O que é que tem no seu recheio? O que é que tem no seu recheio do seu pão de manhã? Então, se você precisa de 3 nutrientes que a gente fala, né, que muita gente conhece, todo mundo sabe se alimentar, todo mundo sabe pelo menos uma linha do que tem que consumir. Então, sabemos que sei lá, mais cereais, mais legumes, vegetais, mais coisas mais vindo da terra para o prato. Sempre falo da terra para o prato. Então, assim, naquele seu pãozinho, você pode colocar o quê? Uma fonte de proteína. Não adianta você colocar uma gordura e uma gordura de forma ruim, que se a gente for analisar a parte da margarina, ela tem ali gordura hidrogenada, adição de alguma coisinha que a gente não conhece. Então, quando você coloca um pão com ovo, excelente. Pão com ovo, cafezinho que você gosta, ele já está ótimo. Agora, como a gente pode melhorar? Coloca lá uma saladinha de fruta, está perfeito. Então, assim, é igual ao almoço. O almoço não tem muito frufru. Nada mais é que vegetais, um arroz e um feijão e uma carne. Pronto, está perfeito. Mas eu falo isso porque eu tenho ainda essa parte de conhecimento e tudo, esse contexto geral. Às vezes eu falo assim de uma forma tão natural, eu falo assim, mas eu como isso, mas qual é o contexto durante o dia? Não adianta ser só uma alimentação ou duas refeições. Tem que ser o contexto geral. Então, a sua alimentação ela tem que ser 70% a 80% sempre na linha mais saudável. O que é a linha mais saudável? O que vem da terra, direto no prato, nada que tenha... Você vai ler a questão de rótulos. A gente precisa da indústria. Claro que a gente necessita disso. Mas quando você vê um rótulo gigantesco com nomes que você não conhece, é um modo que você fala assim, opa, acho que esse alimento não é tão bacana. Por quê? Porque o seu corpo ele vai precisar trabalhar mais. O fato dos ingredientes industrializados não é que eles são ruins, é que ele tem uma concentração maior de aditivos que o seu corpo fica mais lesionado, precisa trabalhar um pouquinho mais. Então, tem que se atentar um pouquinho a isso. Nada, assim, uma visita numa quitanda, né, se não tem na quitanda da rua de casa, tem no mercado, né, mas aquela banca de frutas, legumes, aquilo é o que você está falando, é da terra para o prato, realmente não sai tão caro. Não. A pessoa... Mas é aquilo lá, entre comprar alguma coisinha desse tipo, né, e discar pro fast food é muito mais legal discar, né, não? Sim. Eu estou cansada hoje, eu não vou fazer almoço, ou então não vou jantar. Digita lá, 15 minutos está no seu portão. Você não vai sujar a panela, né? Isso. Você não vai, mal suja um prato, então é mais fácil isso, cômodo. Mas aí, nutricionista, aí a pessoa está lá no gastro, depois a pessoa está lá tomando remédio para outras coisas, o cidadão está sendo medicado por outras situações também, e quem vai saber que é porque ele come mal? Pois é. A gente trabalha num tipo assim, um caminho. Você está lá, automaticamente não vai ser só a medicação que vai te tratar. Você precisa mudar alguns hábitos, você precisa mudar algumas questões que seu corpo necessita. É igual como eu tinha falado, né, do carro. Você não vai dar um combustível ruim para ele. Para o seu corpo, você vai precisar, mesmo que você não esteja dando nesse momento, você vai passar por ele,
está com isso, isso e isso. Os seus órgãos não estão funcionando bem. O que é que eu preciso fazer? Fazer uma faxina. Então, Uma faxina. ovos cozidos no café da manhã é uma boa dica. Tudo em geral, que assim, proteínas. Proteínas não só vem da carne e do frango, mas tem ovos, tem cogumelos, tem um queijinho, tem um requeijão. Tem outras opções que você pode encaixar dentro O requeijão é melhor que a margarina? Depende. Depende. Uma dica, quem tem dúvidas do que escolher, lê a descrição da lista dos ingredientes. Não aqueles quadradinhos que tem, mas a lista de ingredientes. Quanto maior, mais lesivo é o corpo. Então, assim, até 5, 8 ingredientes é excelente. Ah, peraí, então eu gosto de ler. Então eu pego um produto. Se tem uma lista muito grande, eu descarto. Fica atento. Isso. Vamos usar a manteiga e a margarina como um exemplo. A manteiga, geralmente, ela é a base do creme de leite, ou seja, é um ingrediente e um aditivo lá para manter ele em prateleira. Você vai ver a margarina, tem um rótulo, uma lista de ingredientes gigantesca e ali tem o quê? Aditivos que o ser humano produziu para quê? Para ter um tempo de prateleira ainda melhor. Então, tem dúvida? Vai no ovinho, vai no franguinho, na carne, no queijo. O queijo é gorduroso, Érica, mas assim, não é só um alimento em si, não é só um alimento que ele pode se tornar vilão, é o contexto geral. Então, não adianta você só comer um pãozinho com, sei lá, com franguinho, um patê de frango, e no final do dia você está lá, no almoço, 2 pratos no self-service. A nutricionista está falando, eu fico pensando assim, né? Nós, né, míseros mortais, então a gente come de tudo. Então a gente se olha no espelho, a gente vê a nossa pele estragada. Olha para a pele dessa nutricionista, vê se é pele de boneca, né? Então veja como é o resultado, né, de como a gente... Porque a nossa pele reflete também o que há. Sim. Tudo que a gente tem que cuidar de dentro, a casinha de dentro. Então não adianta você comprar aí os produtos de cabelo ótimo, de pele excelente, fazer todos os finais de, sei lá, finais de semana, fazer uma hidratação, colocar as unhas bonitinhas, se dentro tá estragado, tá bagunçado, na verdade, né? Então, se você dá boas coisas, você automaticamente, o seu externo vai ser excelente. Então, assim, é uma hidratação. A gente funciona o quê? A gente precisa de alimentos, a gente precisa de quantidades de água suficiente, porque é o que mantém a nossa pele até uma constituição maior de água, é a base disso. Então, quando às vezes está um pouquinho ressecado, está mostrando que você está desidratado, então você precisa disso. Então, você precisa de vitaminas, e vitaminas você pega da onde? Dos verdes, do hortifruti. Érica, qual é o melhor? É o geral. Não adianta todos os dias eu como salada, mas todos os dias você está comendo alface e tomate. Alface e tomate, ok, é bom. Mas você só está pegando as vitaminas daquele alface, daquele tomate. Cadê as vitaminas do brócolis, do couve-flor? Eu só como arroz. Tá, por que você só come arroz? Não tem um feijão? Porque o feijão dá eu sinto um desconforto, tudo, mas ele tem a funcionalidade dele. Se a gente come couve, se a gente come brócolis, ele dá um certo desconforto. É bom, mas ele dá um certo desconforto. Mas ele é um alimento bom. Ele não vai, nosso corpo ele consegue combater isso. Diferente. Fico pensando, sabe, a gente vê muita questão política, né, falando de investimento na área assim, a gente discurso, né, porque o pobre está comendo melhor e tal, por conta de cestas básicas. E que cestas básicas a gente vê, né? A começar do óleo, por exemplo, que abarrota as nossas cozinhas, né? O óleo, o doce, o básico tem. Mas assim, o que é que a gente tem? Muitos industrializados, muitos saquinhos, muitas embalagens. É o quê? É uma forma de manter por muito, muito, muito tempo. Então, assim, você já percebeu como é que aquilo passa tanto tempo numa prateleira e você vai dar para o seu organismo? Então, quanto mais pacotinhos, quanto mais saquinhos, mais o seu corpo se torna inflamado. As doenças cardiovasculares de hoje em dia. Sim. Falando um pouquinho aí do Covid, né? Ele afetou mais o quê?
afetou pessoas que têm problemas cardiovasculares. Então, assim, não é de hoje que a gente vive batendo na tecla que tem que consumir algo mais saudável. Não é 100% saudável, mas pelo menos uma base mais saudável. Você falou de equilíbrio no início da conversa. Sim. Equilíbrio. Ninguém está falando para não comer pizza, né? Não, pode comer a pizza. Pode comer sim, isso é a questão. A questão é equilibrar. Eu acredito que, gente, aquele arrozinho feito na hora, né? Aquela coisinha de sapecar o arroz, digamos assim, como diz o mineiro, né? Eu acho que é o mineiro que fala isso. Então, aquele aroma da comida feita, o artesanato, né, da comida, digamos assim. Sim. Se perdeu um pouquinho, né? Essa parte, muita gente hoje em dia não pratica tanto a cozinha, de querer fazer, então quando vai fazer algo mais gourmetizado, o arrozinho e feijão vai deixando de lado, aí fala assim, eu, sei lá, estou de dieta. Mas quando vai ver, só tem lá uma saladinha e uma carne, porque acha que o feijão com arroz não é bom. Não é, o que a terra nos dá, é o que a gente precisa, senão não estaria aí. Que bacana que a nutricionista está falando, pessoal, amigos do Enguarda, que a terra é a nossa mãe, não é verdade? Sim. É a nossa mãe. Então, como eu tinha falado, a gente é o que come muito mais. Então, assim, a gente é emoções, a gente é convívio, a gente é ser humano. Então, assim, não é só o fato das escolhas que a gente faz da alimentação, é escolha geral. Porque hoje em dia, né? A roda de amigos, ele te induz a escolher coisas diferentes. O isolamento social, ele fez com que você deixasse um pouco lá do convívio de amigos para trazer para casa. Então, trouxe o que? A bebida. Que a bebida, assim, ela causa, é comprovado isso, que ela causa algumas perdas neuronais. Então, não é interessante isso. O seu corpo, ele precisa fazer o quê? Ele precisa competir com coisas tão simples para tirar aquele excesso do álcool que sai no seu corpo. E você quer que funcione bem. Então, seja como for, quando a gente entra por esse caminho de compensar, né, os nossos vazios com bebida ou com comida, é uma falta, é porque a gente tem que se olhar, não é verdade? Sim, né? sim. Mas nesse caso, temos aí uma nutricionista para ajudar, né? Onde o pessoal te encontra, Érica? Nas redes sociais, é só procurar @nutricionista Érica Barbosa. @nutricionista Érica Barbosa. Vou estar lá, é só chamar no particular que a gente conversa. E então você garante que comer bem não é caro? Não é caro e também você não precisa deixar de consumir aquilo que você gosta. Tudo vai do equilíbrio, tudo vai do seu planejamento. Vamos planejar, vamos fazer a sua rotina, o acordar ao dormir. No finalzinho do dia, rever o que você está fazendo de errado e amanhã melhora. E sair bem dessa quarentena, né? Sim. Porque a gente agora vamos começar a se perder um pouquinho no caminho, agora é o momento de se achar. Bom café da manhã, bom almoço, boa janta. Isso, aí coloca os lanchinhos intermediários aí. Olha aí. Já deu fome. Sim. Érica, muito obrigado, viu? Obrigada mais uma vez, pela oportunidade. Essa é a nutricionista Érica Barbosa, falando que a Mãe Terra nos dá tudo para a mesa, hein? Vamos prestar atenção. Amigos do Enguarda, saúde e paz.